Boa noite, queridos. Obrigado, pessoal do Louvor, por nos servir semanalmente. Pessoal esse que vem se preparar, ensaiar com antecedência. Louvo a Deus pela vida dos irmãos e que alegria poder louvar Jesus com a igreja. Muito bom que estar com vocês essa noite. Na semana passada a gente terminou uma série aqui na Rede, né? Conversamos sobre as bases da Reforma Protestante. Foi a nossa série Filhos da Revolução. E foi um tempo muito legal de aprendizado, de crescimento. Foi um tempo muito especial com a igreja. E foram 5 semanas muito preciosas de aprofundar em verdades bíblicas. E hoje é dia de iniciar uma nova série. Uma série que Deus colocou no nosso coração também. Vai ser uma série curta de apenas 3 semanas. E a gente vai falar um pouquinho sobre como terminar bem. O que você precisa saber, o que Deus tem a nos dizer sobre o nosso fim de ano, né? E como é que a gente pode terminar bem esse ano? O que Deus tem a nos falar como igreja, o que Deus tem a nos ensinar sobre, por meio da sua palavra, através das escrituras, sobre esse complexo tempo chamado final de ano. Sempre são muitas atividades, aquele clima, né, de festa, em alguns lugares aquele clima de fim de feira, você já torcendo para acabar, como se depois do final de ano, viesse de fato um ano completamente diferente, e seus problemas seriam completamente resolvidos no ano que vem. Talvez você iria acabar esse ano com a expectativa de acabar o ano, e você teria férias por 3 meses, assim começar o ano seguinte, e voltaria só a trabalhar ou estudar em março. E algumas pessoas às vezes olham nessa forma para o final de ano, torcendo para que o ano acabe, e tudo de fato seja diferente no ano seguinte. Mas certamente o ano ainda não acabou, e certamente Deus tem muito, mas muito a nos ensinar, e por isso então essa série, como terminar bem, o que Deus tem a nos ensinar nesse tempo. É por isso então que nas próximas 3 semanas a gente quer olhar para alguns temas importantes das Escrituras, e ver o que Deus tem a nos ensinar por meio da sua palavra. E hoje, em especial, eu gostaria de conversar com vocês sobre gratidão. De fato, nós importamos algumas coisas de outras culturas, e o Brasil recentemente importou, da cultura americana, o famoso Black Friday, não é verdade? Ou Black Fraud, como alguns costumam dizer, não é? Aquele tempo de promoções espetaculares, de descontos grandiosos, e é recente que aqui no Brasil nós adotamos recentemente esse Black Friday, essa sexta-feira negra, essa sexta-feira boa para descontos, e para se comprar coisas, e para se gastar dinheiro. Então nessa última semana, você certamente percebeu que tudo era Black Friday, não era assim que funcionava. A gente importou isso não nasceu com a gente importou dos americanos. Mas uma coisa que infelizmente nós não importamos ainda, e eu espero que seja ainda, é que nessa semana nos Estados Unidos teve o famoso Thanksgiving, que é o dia especial de ação de graças. Na verdade, a Black Friday só existe por causa do Thanksgiving, e isso a gente não importou. É triste, mas foi um momento onde quase ninguém falou sobre gratidão, e um tema extremamente importante para conversar. Vamos falar hoje sobre gratidão. Deixa eu me perguntar, você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa realmente agradecida por aquilo que você é e por aquilo que você tem? Você é conhecido por sua gratidão? Entenda muito bem, não que você seja conhecido como uma pessoa que fala obrigado, é muito mais do que isso. Você é realmente conhecido por ser uma pessoa grata? Independente da sua idade, independente do seu contexto, você é realmente conhecido por alguém que é realmente grato a Deus por aquilo que você é e por aquilo que você tem? Se eu perguntasse para os teus pais, você que é um jovem, um adolescente, os seus pais diriam que você é alguém agradecido? Você é conhecido por ser um adolescente grato? Um jovem grato? Se eu perguntasse para a sua esposa, você que é casado, a sua esposa diria que você é alguém conhecido por sua gratidão? Ou se eu perguntasse para o seu marido, você que tem um marido e é casada, o seu marido diria que você é reconhecida por ser uma pessoa grata, satisfeita e feliz com aquilo que você é e com aquilo que você tem? Ou você é
é uma pessoa conhecida por suas reclamações, por suas queixas e por suas insatisfações com o que você é e com aquilo que você tem. Nós precisamos falar sobre gratidão. Precisamos sim conversar sobre esse tema, e presta atenção, um tema extremamente importante das Escrituras. Deus leva tão a sério esse assunto, que eu separei aqui para a nossa introdução, duas passagens, dois textos, que mostram o quão Deus leva a sério esse tema gratidão. Para você, como esse tema é importante? O primeiro texto é um texto positivo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, está até aqui projetado no telão, mas não deixa de abrir. É um texto que mostra o que Deus pensa sobre a gratidão. Leia comigo, olha. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, presta atenção, em pouquíssimas passagens da Bíblia, você verá de maneira tão clara, tão óbvia, a vontade de Deus revelada para as nossas vidas. Entendeu muito bem? É claro que a Bíblia é a vontade de Deus e a palavra de Deus, claro que sim. É óbvio que na Bíblia nós encontramos a vontade de Deus, com certeza, mas em poucas ocasiões, você vai ver tão claro, tão escancarado, essas palavras, a vontade de Deus é, e aqui nesse contexto, que vocês deem graças em todas as circunstâncias, sejam gratos a Deus por tudo. É comum encontrar pessoas com aquele famoso jargão dizendo, não, sabe como que é, né, eu estou buscando ouvir a vontade de Deus, até porque eu gostaria muito de estar no centro da vontade de Deus. Já ouviu esse termo? Centro da vontade de Deus? Como se estivesse periferia da vontade de Deus, ou como se estivesse assim, mais ou menos da vontade de Deus. Não. O que a Bíblia está nos colocando aqui, é que a vontade de Deus revelada para nós, de maneira clara e óbvia, sejam gratos por tudo, em todas as circunstâncias. De maneira clara e objetiva, Paulo coloca para a gente aqui, que gratidão é um tema muito importante para Deus. Quer ver um outro texto? Se esse tem um aspecto positivo, deixa eu mostrar um outro texto um pouquinho mais pesado, mas que mostra também a seriedade de se falar sobre esse assunto. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Em 2 Timóteo, Paulo faz alerta sobre as pessoas sem Deus, e olha o que ele diz: saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, e depois ele continua a lista. Percebe? Nessa lista negra aqui que Paulo coloca, nessa pesada lista de características dos homens sem Deus, é interessante notar a palavra ingrato aqui. O fato da ingratidão estar nessa lista é a prova do quão Deus leva a sério a gratidão. A prova de que Deus odeia a ingratidão, tanto quanto Ele odeia o orgulho, a blasfêmia, a arrogância, a insubordinação, e por aí vai. Percebe que nessas duas passagens, eu quero colocar vocês nesse contexto, para que você se atente, para que você fique ligado, de que o assunto que estamos falando é de extrema importância. Falar sobre esse assunto, certamente é algo de extrema importância para o seu fim de ano, e eu não tenho dúvida que Deus quer te ensinar sobre isso ainda esse ano. Até porque, por causa do pecado, eu não sei você, talvez eu até seja mais pecador que vocês, eu não sei, mas por causa do nosso pecado, nós temos uma tendência enorme, uma tendência colossal para sermos ingratos. A gente tem uma tendência enorme de reclamar de tudo, é impressionante. A gente reclama, a gente murmura, essa é a nossa tendência, nosso coração nos leva para isso. Por isso que é importante conversar sobre esse assunto, por isso que é importante nos alertar, nos encorajar, nos exortar, para que a igreja esteja sim dentro da vontade de Deus, que é, deem graças ao Senhor por tudo. Então eu quero conversar rapidamente com vocês hoje, sobre, em primeiro lugar, o que nos faz pessoas gratas. O que nos faz sermos pessoas conhecidas por nossa gratidão? Quais são as bases?
O que nós precisamos saber para nós aprendermos a ser pessoas realmente gratas e estarmos dentro então da vontade de Deus com respeito a esse assunto? E também, por outro lado, depois no final, eu quero conversar com vocês quais são os perigos, quais são os alertas de Deus para nós, para que a gente não caia no pecado da ingratidão. Então, em primeiro lugar, deixa eu perguntar, o primeiro ponto é justamente esse: o que nos faz gratos? E o primeiro ponto, e a primeira resposta é o seguinte, preste muita atenção, uma resposta inédita aqui na rede: relembrar o Evangelho nos faz gratos. Tiago, o Evangelho de novo? Sim, essa é uma igreja centrada no Evangelho, e é sempre o Evangelho. Então preste atenção, relembrar, ou em alguns casos aqui, aprender o que é o Evangelho, vai te fazer uma pessoa grata. A raiz da nossa gratidão deve ser o Evangelho. A gratidão, preste atenção, é na verdade até mesmo um dos primeiros frutos da nossa salvação. E ela vai acabar se tornando também o solo onde a vida cristã vai se desenvolver. O texto principal dessa noite é Lucas capítulo 7, versículo 36 até o verso 48. E aqui vai ser nos contado uma história. Uma daquelas histórias preciosas da Bíblia. É uma história sobre Jesus, é uma história num contexto extremamente improvável, mas que vai demonstrar a genialidade de Jesus, que nos faz ficar ainda mais encantados, apaixonados e amar cada vez mais a Jesus. E Ele vai nos ensinar o Evangelho e vai nos ensinar um pouco sobre a gratidão a partir da compreensão do Evangelho. Leia comigo. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, você pode abrir a sua Bíblia, até porque você pode poder deixar ela aberta aí, talvez não vai ficar no telão aqui o tempo todo, e a gente vai acompanhar assim, ler com fé, e com nossos corações abertos à palavra de Deus. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi na casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés de Jesus com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Verso 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse um profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhes disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os seus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo que os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aqui o texto começa de uma maneira extremamente improvável. Jesus na casa de um fariseu. Presta atenção, isso é raro. Se você lê os evangelhos, você raramente vai ver Jesus tendo esse tipo de contato com os fariseus. Mas aqui está na casa de um fariseu, e entendam bem, não que Jesus não andasse, ou comesse, ou se relacionasse com pecadores. Ele fazia tudo isso, e fazia isso muito, por várias vezes. O que era incomum para Jesus, ele gastar tempo, dedicar tempo com pecadores que não se achavam pecadores.
Aliás, é por isso que Jesus disse ironicamente certa vez, que ele não veio para os sãos e sim para o doente. Isso foi ironia, porque todos estão doentes, mas há quem se ache são, há quem se ache que não precisa de Jesus, e esse é o contexto. Mas lá ele se encontra, a casa provavelmente está lotada, muita gente atrás de Jesus, a casa está lotada ao ponto de uma mulher passar despercebida por todos e chegar até Jesus. E que mulher era essa? O texto coloca entre aspas, uma pecadora, e é fantástico essas aspas aqui, porque está nos mostrando que, embora o texto está chamando aquela mulher de pecadora, em toda aquela casa, em toda aquela sala ali, só tinha pecador, tinha inúmeros pecadores. Na verdade, o único que não era pecador ali era o próprio Jesus. Mas aquela mulher, ela tinha uma má fama, uma má reputação. Certamente os comentaristas dizem que era uma prostituta, mas não era uma prostituta qualquer, era uma prostituta, ou melhor, era talvez uma ex-prostituta, porque foi alguém que ouviu a mensagem de Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, e que foi até Jesus então em amor e gratidão. E a passagem nos fala, você leu comigo aqui, que ela chorava, ela limpava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, e com seu cabelo, ela beijava os pés de Jesus, e ungiu os pés de Jesus com perfume. E a história começa a ficar interessante no verso 39, porque no verso 39, o fariseu vai começar a fazer o que se espera de um fariseu, e Jesus vai começar a fazer o que nós esperamos de Jesus. É fantástico, porque a partir do verso 39, o fariseu diz o quê? Leia comigo lá. Ele diz no seu pensamento, ele estava só pensando, ele estava sorrindo para Jesus, como o bom fariseu faz, externamente, aquele sorrisão no rosto, amando o fato de Jesus estar ali, mas por dentro ele dizia o quê? Verso 39, se este homem fosse realmente um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Em pensamento ele dizia isso, em pensamento ele dizia, cara, esse cara é uma fraude. Na verdade, não há dúvidas que esse fariseu Simão talvez convidou Jesus para ver quem de fato era esse cara. Tem um mestre novo aí, deixa eu ver qual que é a dele. E quando ele vê isso acontecendo, quando ele vê aquela mulher tocando em Jesus, limpando os seus pés, ele pensou, lá no seu íntimo, ele é uma fraude. Porque se ele realmente fosse um profeta, ele saberia que essa mulher aí é uma prostituta, e jamais poderia estar encostando num rabi, num mestre, alguém desse calibre que ele diz ter. E no verso 40, a história fica mais legal ainda, porque Jesus, imagino eu, com incrível senso de humor, e até mesmo um pouco de ironia, vira para Simão e diz, Simão, eu tenho uma história para contar para você. E aqui tem uma ironia bem interessante, porque Simão está criticando em pensamento um homem por ele não ser o profeta, mas na verdade a ironia é que aquele cara realmente não é um simples profeta. Aquele homem ali é o próprio Deus, que sonda pensamentos. Sem aquele fariseu perceber, Jesus estava sondando o íntimo do seu ser, sabendo o que ele estava pensando, e de maneira genial diz, eu vou te contar uma história, Simão, uma história muito legal. E ele conta essa história. 2 homens deviam muito dinheiro, um 500 denários e outro 50 denários. Denários era uma moeda da época, era uma medida de valor correspondente a um dia de trabalho, de um trabalhador. Se a gente for trazer para o nosso tempo hoje, é mais ou menos que um devia uma quantia de 30 mil reais, e o outro devia 10 vezes menos, 3 mil reais, se a gente fosse trazer para valores atuais. Um devia 30, outro devia 3, mas ambos tinham algo em comum, que não só a dívida, ambos não tinham como pagar. E de fato, se você não tem dinheiro, uma dívida de 10 reais já é uma dívida significativa, se você não tinha como pagar. E nesse caso era 3 mil e 30 mil. E o que aquele senhor fez? Jesus conta a história. Aquele senhor perdoou a dívida de ambos. Ambos foram perdoados. E Jesus, em sua genialidade, pergunta, qual deles ficou mais feliz com a notícia?
Qual deles irá amar mais e será mais grato àquele Senhor? Ele lança essa pergunta. E aí Simão, talvez já extremamente constrangido, responde, no verso 43, eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Quanto maior a dívida, maior o perdão e maior o amor e gratidão. E Jesus disse, você julgou bem. E aí ele vai dar o soco final, o finish, o fatality final para derrubar aquele cara. E ele fala, veja essa mulher, Simão. Você que é o bonzão da parada, você que é o fariseu, o religioso, o cara do local, desde que eu cheguei aqui na sua casa, em momento nenhum você respeitou os protocolos mínimo de recepção de um visitante. Você não respeitou nada do que a cultura diz de como tratar visitantes. Você não lavou os meus pés, o que era comum naquele tempo. Você não me saudou com um beijo. Você não me derramou óleo sobre a minha cabeça. Você não me valorizou. Você não me tratou bem esse tempo todo. Agora, essa mulher aqui, desde que eu cheguei, ela fez tudo isso. E como essa mulher entendeu tudo isso, os pecados dela, que eram muitos, foram perdoados, e ela está aqui hoje, em amor e gratidão. Quanto maior o perdão, maior a gratidão. E quanto maior a gratidão, maior a entrega. O que faz alguém? O que pode fazer nós aqui desenvolvermos gratidão? Saber e lembrar o quanto nós fomos perdoados. Saber e lembrar o quanto você foi perdoado. Saber ou lembrar que você estava espiritualmente morto e Deus te deu vida espiritual. Lembrar que você tinha uma dívida impagável para com Deus, e que Deus podia executar essa dívida a qualquer momento, e que Deus podia matar, e eu e você merecíamos morrer por causa dessa dívida, e lembrar que Deus nos perdoou, e lembrar que Ele nos amou, e pela graça de Jesus, Ele decidiu nos amar e nos salvar. É isso que nos faz gratos. É isso que nos faz abraçar uma vida inteira de gratidão. Nós temos problema para ser gratos, queridos, porque na maioria das vezes, nós deixamos de compreender a nossa pecaminosidade e a nossa dívida para com Deus. A gente se esquece disso. E a primeira coisa para desenvolver uma real gratidão, entenda muito bem, não é aprender aqui na igreja 10 passos de como ser grato. Não é arregaçar as mangas e falar, legal, o que eu tenho que fazer então para ser alguém grato? Sabe que eu tenho que anotar num caderninho aqui, são coisas importantes, claro, mas não é isso que faz alguém grato primeiramente. O que faz, o que gera gratidão no nosso coração, é a compreensão do Evangelho. É a compreensão de quem você era e o que Deus fez por você. Isso é transformador, isso explode a nossa mente, e é isso que nos coloca no caminho da gratidão. É lembrar do Evangelho que transformou as nossas vidas. Você começa a ser grato, presta atenção, quando você é lembrado que o seu estado diante de Deus mudou, que a sua vida mudou. Preste atenção, se não fosse Deus na minha vida hoje, se não fosse o Evangelho que me transformou, se não fosse Jesus Cristo, eu tenho medo só de imaginar aonde eu estaria agora. Já parou para pensar nisso? Aonde que você estaria, se não fosse a graça de Deus alcançar a sua família, alcançar os teus pais e alcançar você? Já parou para pensar que talvez nesse instante, era para eu, Tiago, estar, sei lá, 15 quilos mais gordo, sentado no sofá, vendo Faustão, ô louco meu, tem noção do que é isso? Esse talvez seria o Tiago sem Deus, com um copo de copo não, né? Com um litrão de Coca-Cola do lado. Ou talvez era para eu estar enfurnado num quarto escuro, por mais de 10, 12, 15 horas, sendo escravo de uma tela de um computador, num jogo viciante. Ou talvez era para eu estar aí, numa mesa de bar, chamando um garçom, e dizendo, garçom, aqui nessa mesa de bar, e por aí vai, né? Você já cansou de escutar tantos casos de amor, né?
Percebe que talvez era para eu, Tiago, ser aquele cara completamente depressivo, entregue aos problemas da vida, desesperado, completamente por não ter mais esperança. Ou talvez era para ser aquele cara workaholic, não workaholic, como diz a nossa ex-presidente, né, mas workaholic, né? Enfurnado no trabalho e tendo apenas perspectiva de trabalho, achando que a vida é trabalho e dinheiro. Talvez era para eu, Tiago, ser escravo do dinheiro e viver só para isso. Talvez era para eu ser alguém extremamente depressivo, cheio de problemas emocionais, ansioso ao extremo, por achar que o meu amanhã dependeria do meu esforço, da minha capacidade, dos meus talentos. Mas aí Cristo veio. E gentilmente abriu os meus olhos. Mas aí Cristo veio e gentilmente me chamou. E como a gente gosta de cantar aqui, eu sem palavras pude me aproximar dele, agradecido porque eu fui perdoado, agradecido porque minha história foi completamente mudada, agradecido porque eu era para estar num rumo e Deus mudou completamente meu rumo, agradecido porque eu estava morto espiritualmente e Cristo me deu vida, agradecido porque Ele morreu por mim, enquanto eu era inimigo dEle, como Paulo diz em Romanos, enquanto nós ainda éramos pecadores, Deus nos salvou. Isso muda tudo, queridos, isso muda tudo, e é isso que nos faz ser gratos. Se você quer conversar sobre gratidão, se você quer desenvolver uma vida de gratidão, você precisa primeiro compreender o Evangelho. E se você já compreendeu, você precisa ser lembrado constantemente. E se você ainda não compreendeu, você precisa talvez essa noite resolver isso com Deus. Você precisa pedir perdão pelos teus pecados, se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo como teu Salvador. E a partir disso, você vai desenvolver gratidão. Então, primeiro ponto, o relembrar o Evangelho nos faz gratos. Mas não só isso. Nós não somos gratos apenas por essa lembrança do Evangelho, tem mais. Nós somos gratos também, não só por aquilo que Jesus fez, mas pela garantia do que Ele fará. Quando você compreende o que Deus fez, preste bem atenção que aqui é interessante. Você passa a ter tranquilidade e esperança que Ele vai fazer. Se Deus resolveu o nosso maior problema, que era o pecado, que era a nossa condenação eterna, que era o nosso status de condenados perante Ele, se Ele resolveu o nosso maior problema, você acha que Ele não vai resolver e cuidar de problemas muito menores? Se Deus prometeu nos salvar e cumpriu a sua promessa, você acha mesmo que Ele não vai cumprir outras promessas tão menores do que essa? E é justamente esse argumento de Jesus em Mateus capítulo 6. Quando Jesus fala com os seus discípulos, com seus filhos, em Mateus capítulo 6, Ele diz claramente: eu vou cuidar de vocês, sejam agradecidos, confiem em mim, sejam alegres pelo que vocês têm, porque eu vou cuidar de vocês. Mateus 6, 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Saber disso nos faz gratos. Saber que Ele vai suprir o que é necessário, ter essa convicção, nos faz viver de maneira agradecida constantemente. Então, quando Paulo diz, como eu te leu no início, a vontade de Deus deem graças ao Senhor por todas as circunstâncias, nós podemos dar graças a Ele, porque nós compreendemos o Evangelho, e porque nós cremos nesse Deus que vai cuidar de nós. E o fato de a gente estar vivendo o que está vivendo é um sinal claro de que Ele está cuidando. Eu lembro bem que no meu tempo de seminário, muitos de vocês sabem, né, a forma como Deus usou para me sustentar no seminário foi através de limpeza de piscinas. Tem algumas histórias cômicas que eu conto sobre isso, mas deixa para outro dia, para outra mensagem, tá bom? Mas eu lembro muito bem que, ao entrar no seminário, a minha igreja não tinha condições de me bancar lá, ela me dava muito pouquinho, e meus pais não tinham condições de me bancar no seminário, era um seminário integral, custava muito dinheiro, e a forma como Deus levantou meu sustento foi através de limpeza de piscinas. Então, meu horário vago
era num condomínio, um seminário, um condomínio muito grande, com muitas casas. Eu ia em algumas casas, limpava piscinas, e assim que eu levantava o meu sustento. E eu lembro bem que eu tinha um certo orgulho por achar que eu me sustentava no seminário. Eu já falei isso para alguns de vocês. Era comum nas conversas seminaristas, ao perguntar como é que estava se bancando, como é que estava o sustento, eu enchia meu peito de orgulho e dizia: olha, eu me sustento aqui. Sou eu que me banco, sou eu que levanto a minha grana para estudar aqui. Até um dia que Deus quis me ensinar que não era eu que me sustentava, era Ele. E do meu segundo para o terceiro ano de seminário, eu lembro que eu tinha 6 piscinas e eu perdi 3. E não só perdi 3 piscinas, como o valor do seminário aumentou gradativamente. E eu então não tinha mais dinheiro, meus pais mudaram de cidade. Durante as minhas férias eu não poderia mais limpar a piscina, eu teria que delegar serviço para outro, então eu não ia receber por 3 meses sem receber. Esse outro que assumiu as piscinas roubou 3 piscinas de mim, um cara lá que pegou para ele as piscinas, então só fiquei com 3. Eu lembro muito bem que eu estava prestes a voltar para o seminário, em março. Eu não tinha pago ainda nem janeiro, nem fevereiro, nem março, e o dinheiro que eu tinha não cobria nem 50% da mensalidade. Foi aí então que Deus falou: quem é que te sustenta mesmo? É você? E antes, pela graça de Deus, antes de eu pensar em reclamar com Deus dessa situação, eu percebi claramente que era Deus me ensinando. Deus me ensinando sobre gratidão, e Deus me ensinando sobre o cuidado dEle sobre a minha vida. Na semana de voltar para o seminário, meus pais venderam a casa, meus pais tinham mudado de cidade, e com o dinheiro da casa, meu pai me deu e pagou 3 mensalidades para mim, quitou a minha dívida. Um problema resolvido. Mas tinha as mensalidades para ser paga ainda. Naquela mesma semana, de 3 piscinas eu consegui mais 2, fui para 5 piscinas. E ainda faltava 40% do sustento para fechar meu sustento no seminário. Uma semana depois de eu voltar, sem saber se eu ia pagar o mês seguinte, o professor me chama e diz: Tiago, uma empresa, um ministério americano veio aqui na nossa escola e decidiram que vão bancar 9 alunos até o fim do curso deles, com 50% da mensalidade, e você foi um desses 9 alunos escolhido. É o cuidado de Deus. Ele sabe o que a gente precisa. Ele, esse Pai amoroso, que prometeu que vai cuidar da gente naquilo que é necessário. E quando você entende isso, você passa a desenvolver essa vida de gratidão. O que nos faz gratos? A compreensão do Evangelho e a compreensão do cuidado de Deus. Saber o que Deus fez e saber o que Deus ainda vai fazer. Ele vai cuidar de você. Agora, na parte final da mensagem, a gente precisa falar sobre os perigos. O que pode nos afastar de uma vida de gratidão? O que pode ser um combustível, na verdade, que vai nos impulsionar para a ingratidão? E eu quero ressaltar apenas 2, vou ser breve, mas apenas 2 perigos, e um alerta para mim e para toda a igreja, sobre o que pode nos afastar da gratidão. O primeiro perigo, se você está tomando nota aí, é o perigo da normalidade. É comum nós nos acostumarmos com as bênçãos de Deus, é comum nós nos acostumarmos com o cuidado de Deus e começar a achar isso tudo normal. Um dos grandes inimigos da gratidão é justamente a normalidade. É você estar tão acomodado e tão, talvez, satisfeito com o que está ao seu redor, que você, na verdade, começa até a se achar merecedor disso tudo. Os filósofos chamam isso de adaptação hedonista. O que é adaptação hedonista? É a ideia de que nós somos facilmente seres adaptáveis com uma realidade para mais. Por exemplo, é muito fácil dar passos para frente. É muito fácil sair de um carro velho para um carro mais novo. Isso é muito gostoso. Essa é a adaptação hedonista. Você vai ajustando o seu prazer na medida que você vai evoluindo, crescendo. E o grande perigo é achar que você é merecedor dessas coisas, ou se acostumar com essas coisas. É quando a gente vai ajustando o nosso nível de felicidade, até mesmo de prosperidade, com aquilo que nós temos. E a gente começa a aprender até mesmo a esperar por essas coisas mesmo sem perceber.
e a gente começa a se pegar querendo cada vez mais, mais e mais. Já aconteceu com você de querer muito uma coisa e conseguir essa coisa, e depois de um tempo você não está mais satisfeito com aquilo que você conseguiu e querer já outra coisa melhor? Já aconteceu com você? Ou de novo só sou eu que sou mais pecador que vocês? Lembram, igreja, da minha história do computador? Lembram disso? Já contei história para vocês? Acho que já. Eu sempre fui um cara apaixonado por tecnologia, sempre fui. Eu lembro que eu tinha um sonho de ter um laptop, e Deus me deu de presente, literalmente tá bom? De presente, uma pessoa de fora veio e me deu um laptop, alguém que não tinha nada a ver comigo, me deu mesmo, era um Toshibão, grossão assim, ó, um luxo, e eu, brinquei, curti, estudei, usei demais esse laptop, esse Toshibão meu, era uma maravilha, muito feliz. Mas sabe qual é o problema? Eu queria tanto ter um laptop, e tive, eu me acostumei com aquele laptop. Ter um laptop se tornou algo normal para mim. E sabe o que aconteceu? Em pouco tempo, eu me peguei desejando outros laptops. Eu lembro bem, eu vendi aquele, preço ótimo, muito bom, achei lá um coitado, estou brincando, achei um cara lá que pagou, né, e pai de um amigo meu vindo dos Estados Unidos, e eu pedi para ele trazer, e esse pai de um amigo meu ia trazer um laptop novo para mim, era o meu sonho. Eu peguei o dinheiro daquele antigo, o dólar na época estava muito bom, comprei o novo pelo mesmo preço, mas muito melhor, e chegou o grande dia. Era final de ano, eu lembro muito bem, o pai do amigo morava nos Estados Unidos, estava vindo para o Brasil, e veio e trouxe meu laptop, e eu peguei aquela coisa linda, né, e lembro bem até que o meu era todo preto, o Toshibão antigo era todo pretão, era aquele antigo. Esse meu novo era prata por fora, era preto por dentro, mas prata por fora, bonitaço, era HP, lembro até hoje. E eu fiquei todo feliz, eu peguei meu laptop, usei no quarto, e fui usar na sala de aula, eram as últimas aulas, e fui levar, para impressionar mesmo, sabe, você quer mostrar para a galera, que é novo, que eu troquei, papá, e a galera falou, que maneiro, laptop novo, eu lembro até hoje, está muito claro na minha mente essa sensação de Kiko, né, querer se mostrar para os outros, né, assim. Aí sabe o que aconteceu? Presta atenção, junto com o meu laptop, o pai do meu amigo trouxe o laptop dele, novo também, não foi só o meu que ele trouxe dos Estados Unidos, ele trouxe um para mim, e trouxe um para o filho dele. E não é que ele decidiu levar no mesmo dia o laptop dele, para a sala de aula, e o meu era prata por fora, o dele era prata por dentro. O meu era assim, aquela telinha de 15 normal, o dele era as primeiras máquinas que via aquela tela widescreen, a tela era maior do que a minha, teclado retroiluminado, o dele estava um show no meu, um show. E você sabia que eu me peguei, naquele mesmo dia, desejando o laptop dele? Pode falar, cara, você é pecador mesmo, sou mesmo. Esse é o perigo da normalidade, porque quando você esquece daquilo que você é, daquilo que você tem, que é dádiva de Deus, e começa a achar que é tudo normal, você começa a querer cada vez mais e mais, é uma loucura, queridos, o perigo da normalidade para a gratidão. Você se acostuma com a rotina da vida, e esquece aos poucos o simples fato, de que o fato de você poder estar respirando hoje, é uma dádiva de Deus, e deveria fazer de você alguém extremamente agradecido. Nós achamos normal ter saúde, e nós só não deixamos de agradecer pela nossa saúde, como diversas vezes a gente nos pega reclamando, quando alguma coisa não vai bem com o nosso corpo. Nós achamos tão normal ter um teto sobre nossa cabeça, e a gente não só esquece de agradecer a Deus todos os dias por esse teto, como na verdade, diversas vezes nos pegamos reclamando a nossa casa, que não tem isso, que não tem aquilo, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, reclamando que é pequena demais, que é grande demais. É o perigo da normalidade, nos acostumamos. Achamos tão normal ter um carro, para aqueles que têm um carro, e se você reclama do teu carro, vai conversar com quem não tem carro ainda, para você aprender a ser grato,
Mas a gente não só não agradece pelo carro que temos, como diversas vezes nos pegamos reclamando que está velho, que está quebrando, que dá defeito, que falta isso, que falta aquilo, que é pequeno, que é grande, e que tem carro grande, reclama que é grande demais, queria um pequeno, que tem carro pequeno, reclama que é pequeno demais, queria um grande, não é assim que funciona? E a gente se pega, acostumados com a normalidade, reclamando, e nos sentindo no direito, muitas vezes, de reclamar e exigir de Deus. Esse é um dos grandes inimigos da gratidão, a normalidade. Deixa eu ler uma história para vocês, que me marcou demais essa história. Vou tentar ler sem chorar. Tem um contexto, mas eu quero ler essa história que me marcou muito. É a história do Dr. Russell Moore, um grande pastor e teólogo. Olha o que ele conta para a gente. Ele diz o seguinte, olha, ele começa a história assim: se ouvir a palavra papai de novo, eu vou gritar. Eu me ouvi falando essas palavras, e em minha defesa, estava muito alto aqui em casa. Eu estava tentando trabalhar em algo, e tudo que eu ouvia eram os barulhos daqueles pezinhos descendo e subindo as escadas, com 4 meninos, competindo entre eles, brigando, gritando, e querendo falar para mim uma coisa após a outra. E a única coisa que eu queria era apenas alguns minutos de silêncio. As minhas cordas vocais ainda estavam vibrando, quando uma imagem veio à minha mente. Era uma imagem minha, do meu rosto, orando por crianças. A casa naquele dia estava certamente quieta. E naqueles anos de infertilidade e abortos espontâneos da minha esposa, e orações aparentemente não respondidas, eu teria dado qualquer coisa para ouvir passos na escada. Eu temia que eu nunca iria ouvir a palavra papai, que ela talvez nunca fosse dirigida a mim. Mas agora eu estava irritado. Por quê? Não era que eu tinha mudado a ideia sobre a bênção de ter crianças, não. Mas era que a minha família havia se tornado normal para mim. Na ausência das crianças, a bênção de tê-las estava no primeiro plano da minha mente. Mas na presença das crianças, elas se tornaram esperadas. Parte do que eu esperava para a minha existência no meu dia a dia. Eles se tornaram normais demais para mim. E isso é perigoso. A normalidade vai levar com que você desenvolva a ingratidão. O se acostumar com as coisas normais da vida pode fazer de você alguém ingrato. E uma coisa que ele fala que mexeu muito comigo, ele diz o seguinte, olha, há alguma coisa na sua vida que você se acostumou? Ele pergunta. E olha o que ele diz. Há alguma coisa pela qual você orou fervorosamente, com súplicas na ausência, pela qual você não tem orado fervorosamente em ações de graças na sua presença? Entendeu? Já aconteceu de você ter orado muito, mas muito por algo que você não tinha, e Deus foi gracioso e te deu, e ao invés de você fervorosamente também orar, só que em ação de graças, agradecendo por aquilo simplesmente passou para você. Na verdade não só passou, como você esqueceu o quanto você orou por aquilo, e você se pega reclamando daquilo, murmurando daquilo, porque se tornou algo normal para você. Esse é um perigo, querido, a normalidade. Mas o segundo perigo, para mim terminar, é o perigo da autopiedade. E é o último ponto, prometo, estou finalizando. A autopiedade, ela é um vácuo em que a gratidão não pode existir. Na verdade, autopiedade e ação de graças não podem coexistir. Elas são mutuamente excludentes. Embora a ação de graças seja o antídoto para o veneno da autopiedade, poucos dos que estão acorrentados pela autopiedade se aventurarão a expressar gratidão por todas as bênçãos que têm. Quem disse isso foi William Farley. O que é autopiedade? Autopiedade é uma visão deturpada acerca da vida. Autopiedade é uma erva daninha, aquela erva que cresce no jardim das expectativas. É a ideia de que você espera uma vida fácil. Autopiedade é você olhar para a sua existência e pensar,
eu tenho que ter uma vida fácil, eu não posso sofrer, as coisas vão acontecer do meu jeito. Autopiedade é você se colocar no centro da sua existência e afirmar que a vida tem que acontecer segundo os teus planos. E se não acontecer da forma como você quer, a reação sempre é: ó vida, ó céus, ó azar. Percebe? Isso é autopiedade. É você colocar você no centro da sua existência. E você só pensa em você e nas suas vontades. Autopiedade, por exemplo, diz coisas como: eu não posso acreditar que isso está acontecendo comigo. Isso é autopiedade. É você afirmar: olha, eu não mereço essa vida. Como que um Deus de amor ousaria fazer isso comigo? Você só pode estar brincando. Por que isso tem que acontecer agora? A autopiedade, ela esquece de todos os benefícios de Deus. Ela falha em agradecer. Pelo contrário, ela só foca naquilo que você não tem. E naquilo que você acha que você deveria ter, mas não tem. A autopiedade, ela faz você focar em aquilo que você não tem e aquilo que você acha que você deveria ter. E ela é um veneno para a ingratidão, porque ela coloca você no centro da sua existência e faz você se ocupar somente com isso. Aonde você deveria estar, que tipo de emprego você acha que você deveria ter, que tipo de salário você acha que você deveria receber, e por aí vai. E foca naquilo que você não tem, e você se perde em murmuração. Os cristãos, quando você compreende o Evangelho, eu estou finalizando, eles jamais vivem na autopiedade. Eles jamais dizem: ó vida, ó céus, ó azar, porque eles sabem que existe um Deus que vai cuidar deles até mesmo em meio ao sofrimento. Eles sabem que existe um Deus que, seja qual for a situação, Deus vai caminhar com ele. Na verdade, até mesmo o sofrimento tem propósitos na vida cristã. A Bíblia até nos orienta a ser gratos em meio ao sofrimento, porque Deus usa o sofrimento para nos moldar, para nos lapidar, para mexer com o nosso coração, para nos forjar a imagem de Jesus, a propósito até no sofrimento. Então não há espaço para autopiedade. Ele não pergunta: eu jamais pensei que isso aconteceria comigo. Pelo contrário, ele é grato a Deus porque aquilo aconteceu com ele de acordo com a vontade soberana de Deus. Ele pode agradecer até mesmo em meio ao sofrimento. A autopiedade, embora ela seja inimiga da gratidão, ela é combatida apenas pela gratidão. Gratidão é o antídoto para a autopiedade. Agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus pelas lutas, sim. Agradecer, sim, a Deus pelas dificuldades. Agradecer a Deus, sim, pelo sofrimento. O antídoto para lutar contra a autopiedade, de fato, é ter um coração grato e agradecer a Deus por tudo. Por favor, não reclame do ônibus. Não reclame do seu carro, não reclame da sua casa, não reclame da sua família, não reclame da situação que você está passando, apenas agradeça a Deus. Tire você, pelo menos um pouco, do centro da sua vida e coloque Jesus no centro dela. Pare de pensar um pouco em você mesmo e comece a pensar em Deus e no que Deus quer fazer com você através dessa circunstância. Se você por acaso se pegar dizendo, ó vida, ó céus, o que está acontecendo comigo, dê um chacoalhão em você mesmo e comece a agradecer. Seja grato a Deus por tudo. Seja grato a Deus por tudo. Então, queridos, a gente precisa crescer em gratidão. A nossa tendência para murmuração é enorme, é enorme. A nossa tendência para reclamar é impressionante, a nossa capacidade para reclamar, a nossa criatividade para reclamar das coisas é impressionante. Mas precisamos deixar o nosso coração se encher do Evangelho e desenvolver uma vida de gratidão. Eu quero terminar com um vídeo. Toda vez que eu penso em reclamar, eu sou lembrado desse vídeo. Esse vídeo, de fato, eu conheço já há muitos anos e falou muito ao meu coração. Eu espero que dê para ler bem com a legenda aqui. Preste muita atenção. Eu quero desafiar você, enquanto você assiste esse vídeo, você agradeça a Deus pelo que você é e por aquilo que você tem. E no final nós vamos encerrar. Pode apagar a luz. Pode colocar o vídeo. Hi, my name is Zach Smith,
and I am 33 years old. I've been married to my beautiful wife, Mandy, for 11 years. We have 3 children, Lizzie, Jake, and Luke. And this is my story. I met Jesus when I was 5 years old. I grew up as the son of missionary parents in Ecuador, where I lived for 15 years. I went to college in Arizona, where I met my wife. For the next 10 years, we traveled around while I worked in the information technology field. We served in our local church, and I attended seminary. I often thought about working in full-time ministry, but no opportunities seemed right. I was told about a job here at New Spring Church helping with information technology. It was perfect, an IT job at an amazing church. I took the job and started working in October of 2008. For several months, life was very good, and we were very happy. In May of 2009, at age 32, I was diagnosed with stage 4 colon cancer. Immediately, I had surgery to remove 1.5 feet of my large intestine and a lemon-sized tumor. I was told that cancer had spread to my spleen and to my liver. Chemotherapy was on the horizon. This was all a very sudden shock to me. I had always been very healthy, and I found myself very confused. Why did I have cancer? Had I done something wrong to cause it? Was this a result of many years of sinful living in my past? I was working at a church and serving God. Where did I go wrong? But thankfully, the confusion quickly turned to hope. I knew that God had a plan for my life. I did not understand why I had cancer, but I knew that God was in charge. For 3 months, I underwent a horrible chemo regimen. Afterwards, I had a scan done, and the results were great. There was no cancer found in my body. We celebrated God's healing and God's faithfulness. And the next few weeks of my life were some of the best, as I celebrated being cancer-free. But another scan 1 month later showed that the cancer had reappeared, this time in my abdominal cavity. I was devastated. Why was it back? Everything was just starting to make sense, but the reoccurrence of cancer caused even greater confusion. I resumed chemotherapy and did more tests. The cancer is now growing and getting worse. Unfortunately, the chemo drugs are no longer effective in my abdomen, and surgery is not an option due to the degraded state of my liver. Medically speaking, there is nothing more for me, and medically speaking, I probably will not live to 2011. The Bible says in Matthew 7:11 that God gives good things to those who ask. God cannot give me a bad gift, and it is through that lens that I can say that cancer is the best thing that has ever happened to me. I am a better husband and a better dad, a better boss and a better employee, a better friend and a better follower of Jesus. And through cancer, God has shown me some amazing things about himself. Those are indeed great gifts. I still have questions about cancer, why it went away and why it came back. I do not understand, but I know that God is in charge. I am praying for God to heal me. That is my desire. I want to walk my daughter Lizzie down the aisle. I want to watch my sons, Jake and Luke, become men. I want to grow old with Mandy. And I want to live my life with my friends here at work. But I may not be able to work for very much longer. And I may have just celebrated my last Christmas with my family. This I do know. If God chooses to heal me, then God is God, and God is good. If God chooses not to heal me and allows me to die, God is still God, and God is still good. To God be the glory. Essa é a história de Zack Smith. Ele gravou esse vídeo em 2010. E ele, infelizmente, meses depois veio a falecer. Uma das citações dele durante esse vídeo, ele disse que em Mateus capítulo 7, versículo 11, palavras dele: Deus dá coisas boas àqueles que pedem.
Deus não pode me dar um mau presente, e por essas lentes eu posso dizer que o câncer foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu sou um marido melhor, um pai melhor, um chefe melhor, um empregado melhor, um amigo melhor e um melhor seguidor de Jesus. Através do câncer, Deus me mostrou grandes coisas sobre Ele mesmo. Isso eu sei. Se Deus decidir me curar, então Deus é Deus e Deus é bom. Se Deus não me curar e me deixar morrer, Deus ainda é Deus e Deus ainda é bom. A Deus seja toda a glória. Isso é uma vida de gratidão. Isso é alguém que compreendeu o Evangelho, que talvez teria inúmeras razões para reclamar, para murmurar, para questionar, mas simplesmente decidiu confiar em Deus, gravar esse lindo vídeo que tem encorajado cristãos no mundo todo. Tem uma continuação, depois da morte dele, a sua esposa faz um vídeo. É muito lindo, eu posso passar para vocês depois, colocar na página da rede. Mas isso que a gente pode aprender sobre gratidão, queridos. Que Deus nos faça pessoas gratas a Ele por aquilo que nós temos em Cristo, por aquilo que nós somos em Cristo e por aquilo que Ele continua a fazer em nós em Cristo Jesus. Baixa a cabeça e feche teus olhos. Senhor, por favor, nos ensine sobre a gratidão. Nós temos essa tendência, Deus, terrível de reclamar por tudo, de murmurar, Deus, de reclamar sobre nossa escola, sobre nossos pais, de reclamar, Deus, a respeito daquilo que temos, das nossas casas, dos nossos carros. É tanta coisa que a gente reclama, Senhor. Por favor, nos perdoe. E Deus, inunda o nosso coração com o Teu Evangelho, Deus, e que essa perspectiva de compreender aquilo que o Senhor fez por nós, nos gera essa gratidão enorme e amor pelo Senhor. Deus, nos dá a compreensão de que nós somos como essa mulher pecadora, que fomos muito perdoados, e que isso possa modificar completamente a nossa existência. Que ao invés de reclamarmos e murmurarmos, possamos apenas dar ações de graças ao Senhor constantemente, porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos deu uma nova vida, o Senhor mudou a nossa existência. Trabalha, Deus, o Evangelho em nossos corações, para que possamos, Deus, de fato, desenvolver a verdadeira gratidão. Nos dá, Deus, a esperança, Deus, e a confiança de que o Senhor vai suprir nossas necessidades. Às vezes não vai ser nada além, às vezes não vai ser nada luxuoso, a gente não precisa disso, mas o Senhor prometeu que o básico o Senhor iria suprir, e para que isso gere gratidão em nossos corações. Senhor, por favor, nos livre, Deus, por favor, dessa vida normal, de nos acostumarmos com o que temos. Nos livre, Deus, dessa ganância de querer cada vez mais e mais, e sermos ingratos por aquilo que nós temos. Deus, nos livre do pecado da autopiedade, e para que possamos o tempo todo confiarmos no Senhor, e agradecemos, porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Fala, Senhor, por favor, ao nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.